Boa tarde, boa noite, né? 6h30 já. Já tá escuro aqui no sul do mundo. Já tá escuro. Boa noite, Janaína Câmara. Boa noite a todo mundo que tá chegando. É a live de sexta no sábado. Ontem eu realmente tive um dia extremamente complexo, né? Complicado, longo. Dei aula até tarde também. Hoje dei aula o dia todo. Aliás, um abraço aqui especial para toda a turma de pós-graduação em análises clínicas da Universidade de Passo Fundo, meus alunos. Hoje completamos aí o nosso módulo de microbiologia clínica com muito prazer. A Universidade de Passo Fundo, que é uma das minhas casas. Eu fui professor da Universidade de Passo Fundo e tenho grandes amigos em Passo Fundo por isso, e fui paraninfo de turma em Passo Fundo, e uma turma super bacana, trago grandes amizades até hoje dessa turma fantástica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Passo Fundo. Então, legal que vocês estão entrando. Hoje o assunto é maçante, é um assunto repetitivo, mas eu acredito que ainda assim, nesse momento, depois de tanto tempo de pandemia, depois de tantos meses de pandemia, a gente continua se preocupando com a forma com que os testes laboratoriais estão sendo realizados. E me preocupa muito a passividade do setor laboratorial, que permite, que aceita certos erros realmente de orientação, né? A orientação, eu tenho falado isso e repetido várias vezes, o pessoal que tem me acompanhado aqui nas lives, pessoal que me assiste que lê minhas postagens também, que de vez em quando eu dou umas escrevidas, umas postadas escritas aí nas mídias sociais. Eu participo muito no Twitter. Eu não sei se vocês todos têm Twitter. Quem não tem, tudo bem, até respeito, mas é uma rede social que eu gosto muito, porque lá a gente escreve, parece meio monólogo, né? Dá a impressão que ninguém está lendo, mas tem uma galera lendo aquilo que você escreve. Mas é gostoso, é gostoso. Twitter é uma rede social que eu me sinto livre para escrever e gosto bastante. E lá às vezes eu escrevo também, aqui eu tenho falado da responsabilidade do laboratório, da responsabilidade do profissional de laboratório, do responsável técnico pelo laboratório, de orientar corretamente os seus pacientes quanto ao prazo correto para a realização dos exames para a Covid-19. Eu tenho escutado, tenho recebido, eu já falei algumas vezes aqui também nas minhas lives, que eu tenho trabalhado durante todos esses meses exaustivamente com várias secretarias de saúde, colegas de hospitais, equipes de saúde de linha de frente de Covid-19 de municípios do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, tentando nortear esses testes, porque é incrível que ainda existam certas orientações que realmente me preocupam, porque além de ser, vamos usar um português bem franco, bem direto, quem me conhece sabe que comigo não tem mimimi, não sou geração mimimi, eu não consigo entender essa persistência em orientar errado. Então eu só posso entender e quero acreditar que isso é falta de conhecimento. Então, as pessoas compram os testes, olham a bula, não leem mais nada, não se informam, não assistem uma live, não buscam textos, papers, artigos, opiniões de quem está estudando, de especialistas, de colegas de área. Simplesmente pegam o teste, abrem o kit, acreditam na sensibilidade, na especificidade maravilhosa declarada naquele kit, empurram esses testes para todo mundo, achando que estão fazendo um bem danado para a população. As secretarias de saúde de vários municípios comprando os testes e continuam orientando essas pessoas a realizar testes com
uma semana após o início dos sintomas clínicos. Para quê? Para quê? É difícil. Talvez a grande dificuldade que nós estamos enfrentando, eu falo nós enquanto todos os profissionais da área de laboratório, a maior dificuldade que nós estamos enfrentando é a desinformação. A desinformação realmente incomoda demais. Demais. Então, eu fiz um vídeo, tá lá no YouTube. Quem quiser, canal Papo de Jaleco, é só entrar lá e procurar. Vídeo 1, lá em março. Explodiu, o Brasil inteiro assistiu o vídeo, tem milhares de visualizações. O objetivo do vídeo, ajudar os colegas, e eu mais uma vez vou repetir, nós estamos vivendo uma pandemia, e essa pandemia transforma todos os profissionais da saúde em colegas. Eu me recuso a chamar só os bioquímicos de colega. Eu sou colega do enfermeiro, eu sou colega do fisioterapeuta, eu sou colega do médico, do farmacêutico, do biomédico, do bioquímico, do biólogo, de todos os que estão envolvidos com isso. E eu fiz esses vídeos para os colegas. O vídeo 1, aí eu fiz o vídeo 2 corrigindo uma série de dados que eu tinha passado no vídeo 1, uma mudança eu fiz um estudo de sei lá quantos artigos falando de curvas de IgM, de GG, de IgA, de PCR, eu fiz um estudo, mudei. Eu falei, parem de ler bula, obedeçam isso aqui, ó. Aqui está o caminho. E eu tenho certeza absoluta que eu fui o primeiro do Brasil a falar isso, porque eu acompanhei as publicações. Eu dizia naquele momento, pela sensibilidade e especificidade dos nossos testes, pela nuance da doença, nós só vamos ter resultado de anticorpos realmente confiáveis a partir de 14 dias desde o início dos sintomas. Eu falei isso em abril. Abril, pessoal. Abril. Nós estamos em agosto e os caras continuam mandando fazer teste sorológico 7 dias após o início do sintoma, como se ninguém tivesse dizendo nada, como se ninguém tivesse ensinando nada, como se ninguém tivesse publicando nada, estudando nada e orientando ninguém. Chega! Chega de rasgar dinheiro, chega de fazer teste desnecessário. Para que serve um teste sorológico com 7 dias de sintoma? Para quê? Quem disse isso? Aonde estão lendo isso? Qual é a publicação que fala isso, que mostra? Não existe isso. E outra coisa, existem momentos certos para cada teste. Eu peço encarecidamente que vocês espalhem essas informações, me ajudem, porque todos os dias eu recebo centenas de mensagens de colegas dizendo para mim, Caio, me ajuda, porque na minha cidade eles estão fazendo sorologia em paciente com sintoma. O cara chega numa unidade básica de saúde ou numa unidade de pronto atendimento ou no centro de triagem e ele é atendido pelo médico e pelas pessoas que estão ali e eles fazem teste sorológico e o teste sorológico dá negativo e manda o cara para casa porque ele não tem Covid-19. Quem ensinou isso? Quem? Quem é que está disparando essa desinformação pelo nosso país? Pessoas estão indo para casa com sintomas de Covid-19, com teste sorológico negativo. É óbvio que o teste sorológico vai dar negativo. Então, o meu objetivo hoje é fazer uma revisão rápida, e curta, direta e objetiva, sem ficar explicando fases da doença, porque isso já foi feito exaustivamente, os colegas estão fazendo isso o tempo inteiro. Fase 1, fase 2A, fase 2B, fase 3, fase crítica, o paciente inflamou, não inflamou.
A questão passa por uma compreensão do que é esta virose. Nós temos uma doença que tem uma timeline. Nós temos uma doença que tem uma linha do tempo que tem que ser respeitada, caramba. E respeitada por todo mundo, inclusive pela população que fica pressionando as pessoas, os profissionais de saúde, para ficar realizando sorologia fora do prazo. E aí fica mostrando, fazendo fotinho, fazendo live com resultado de laboratório, como se aquilo fosse um atestado de liberdade. Isso é um erro. Existe uma doença grave no nosso país e no mundo. E se não houver uma proteção, se não houver uma compreensão de tudo o que tem que ser feito, vai continuar morrendo gente. Eu vou explicar de novo e vou explicar pela última vez isso e peço, por favor, mostrem esse vídeo para os profissionais de saúde das suas cidades. Por favor, façam isso. Essa doença, ela tem, em média, entre o momento que a pessoa se contamina e o início dos sintomas, eu estou falando aqui, antes de eu começar a explicar isso. Eu vou deixar claro qual é o meu posicionamento em relação à Covid-19. Nós temos uma doença, eu vou falar de novo esse dado, esses dias me chamaram aqui de Dilma, porque eu falei de porcentagens. Então eu vou dizer o seguinte, existem 85% das pessoas que pegam Covid-19 e irão ser assintomáticos, ou seja, não terão sintomas, ou oligossintomáticos, ou sintomas leves. 15% dessas pessoas que pegam a doença terão sintomas. Então, a partir de agora, eu só vou falar dessas. Nós precisamos parar de ficar dizendo que X% não tem sintoma. Não importa isso. Porque quem procura o atendimento médico, quem procura os centros de triagem, quem procura o seu médico particular ou a unidade de saúde, são as pessoas que sentem sintomas. Então não são 5% que vão ficar graves, são 33%. Se 15% fica doente com sintoma, 5% fica grave, 5% é 33,3% de 15%, meus queridos. Então vamos lá. Paciente sintomático. Sintomático. Esta pessoa procura um pronto atendimento, um centro de triagem. Ela vai procurar algum lugar para ser atendida por um médico. Esse médico vai examinar, vai suspeitar, ele vai dizer assim, por todas as análises que ele vai fazer, clínicas, esse é o papel do médico. Tem que permitir que o médico te examine. Para de se esconder em casa. Vai procurar atendimento médico. O médico vai te examinar. Se você tiver características clínicas compatíveis com Covid-19, ele vai te solicitar um exame de RT-PCR. Olha, veja. Por quê? Porque você está sintomático. Então, essa doença, em média, do dia do contágio até o dia dos primeiros sintomas, em torno de 1 semana a 10 dias. Em geral, é 1 semana mesmo, 7, 8 dias. Então, vamos lá. No 7º dia, mais ou menos após o contágio, vai aparecer o primeiro sintoma. Em geral, a pessoa no primeiro sintoma não procura nada. Segundo dia, no 3º dia, começa a febre, dor no corpo, aquela coisa da tosse seca. Ali, 3º, 4º e 5º dia, são os dias para coletar PCR. Cotonete no nariz e na garganta. RT-PCR de nasofaringe. Por que isso, pessoal? Porque nesse momento o vírus está na sua fase viral, a doença está na sua fase viral e o vírus está na sua fase de replicação. E ele está replicando exatamente aqui, no nariz, na nasofaringe, lá no fundo, lá no alto da garganta. Ele está se replicando nas nossas células que ficam aqui para filtrar o ar. São células ciliadas, o trato nasofaríngeo. As células servem para filtrar o ar. E o vírus se aloja ali nessas células, começa a entrar e a se replicar. Aí você começa a sentir sintoma. Essa fase de irritação,
de coriza, o olho escorrendo, dor de cabeça. Se começa a dar febre, porque o vírus já entrou na corrente sanguínea, ele já entrou no organismo, já começou a circular, está procurando outros lugares para se replicar. Esse momento, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, no máximo, de sintoma clínico, é o momento de coleta de RT-PCR. Vai coletar o suave, o cotonete, que vai ser colocado no seu nariz. Ah, mas agoniante, é horrível, é muito ruim. É assim que se faz o teste, gente. O laboratório precisa coletar a amostra corretamente. Você não pode lutar e lutar contra a coleta no momento da coleta. Relaxa e deixa o técnico, o bioquímico, o biomédico, o enfermeiro, o médico coletar a sua amostra com calma, com tranquilidade. Vai coletar seu teste. A partir desse momento, o paciente ele é um suspeito de Covid-19. Então ele vai ser analisado, vai ver oximetria, temperatura, tudo isso e vai ser colocado em observação. Vai aguardar o resultado do RT-PCR, que demora mais ou menos 3 dias, 4 dias no máximo para chegar. Se for feito pela rede privada, né? Na rede pública demora um pouco mais, uma semana, por aí. Mas acontece que eu já venho dizendo isso, não é de hoje, e eu vou repetir mais uma vez. Esta doença é uma doença clínica. Clínica. O teste laboratorial, se ele não for, vejam bem, se não for um teste de RT-PCR rápido, que possa ser revelado esse resultado em no máximo aí 4, 5, 6 horas. Se não for um teste de antígeno, coletado no momento certo, da maneira correta, como o PCR, que demora também ali 20 minutos, 15 minutos para ficar pronto, e que seja positivo. Então, esse RT-PCR coletado ali, feito rápido, teste pocket test, esses PCOT de beira de leito, aqueles testes, estilo Cepheid, né? Estilo Cepheid. Se não for esse teste positivo ou um teste de antígeno positivo, vai ter que esperar a PCR do mesmo jeito. Mas se for positivo, você já considera esse paciente com a doença. Mas veja só, a doença é clínica. Clínica. O papel do laboratório é evidência etiológica da doença. Não se pode basear unicamente as decisões no resultado do laboratório, principalmente se o laboratório está coletando tudo em horário, dia e tempo errado. O laboratório só consegue ajudar se agir da maneira correta. O laboratório precisa coletar esses testes da maneira certa, nos dias certos e o teste certo para aquele momento. Então, repetindo, teste sorológico não é teste diagnóstico. Não adianta coletar teste sorológico na primeira semana de sintoma e nem na segunda. Nem na segunda. Os testes sorológicos precisam ser coletados 20 dias, 18 dias, 20 dias depois do início dos sintomas, porque a gente precisa desse teste, não é para ver se tem IgM, não é para ver se tem IgA, é para ver se tem IgG. Então, a confusão que está se fazendo com esses IgMs de baixo título, com esses IgAs que não servem para nada. Porque essa IgA vai ficar positiva durante um tempão, porque enquanto houver liberação, enquanto houver partícula viral sendo eliminada pelas fezes, resto de vírus, proteína viral sendo eliminada pelas fezes, pela urina, haverá IgA positiva. Aí você tem empresas, você tem um monte esperando o resultado de sorologia para voltar ao trabalho. Gente, vamos entender como funciona a Covid-19. Após
Após esses 7 dias de incubação, começam os sintomas e o paciente tem 7 dias, mais ou menos. Desses 7 dias para frente, do início dos sintomas, entre o segundo ou terceiro dia até o quinto ou sexto, nós podemos coletar o RT-PCR. E eu digo isso porque no nariz, na garganta, existem células chamadas mucosa, células de mucosa. Essas células, elas são cheias de células de resposta imunológica, a chamada resposta inata. Essa resposta vai acontecer ali, enquanto está acontecendo a replicação viral, o nosso organismo já está tentando vencer essa infecção. Então as células de defesa, famosas pra caramba, os leucócitos, que são ali os neutrófilos, os natural killers, essas células de defesa inata, elas começam a atacar o vírus. Elas vão atacando o vírus, aqueles vírus que não conseguem penetrar nas células vão morrer. Eles vão morrer. E os que vão penetrar vão começar o ciclo viral. Mas aqueles que ficaram aqui no nariz, eles vão morrer. Tá? Traduzindo, depois do 7º dia, 8º dia de sintoma, o organismo já venceu essa batalha aqui, no lado de fora. Os vírus que sobraram estão do lado de dentro. Então não adianta mais fazer RT-PCR. Ah, mas deu positivo. Deu positivo evidencia que a pessoa teve ali em algum momento o vírus na garganta, mas já não se sabe quando. Já não se sabe quando. Porque pode ser resto de RNA, resto viral, presente nessas secreções que ficam aqui na nasofaringe, no nariz, a coriza, resto de vírus, e vai dar um RT-PCR positivo, vai confundir tudo. Vai confundir o infectologista, a família, a pessoa que está aí fazendo o exame. Então assim, começou sintoma, procura o atendimento médico. Centro de triagem da sua cidade. A maioria das cidades hoje tem centros de triagem. Procure o centro de triagem e colete o exame certo na hora certa. Dos primeiros 7 dias de sintomas, você tem 5 dias para fazer coleta. É bom, é um prazo ótimo. Vai lá no 3º, 4º ou 5º dia, são os melhores dias. É o dia que tem mais vírus aqui e ainda tem pouco vírus penetrando. Coletou o teu teste de antígeno, seja ele por biologia molecular, seja ele por teste imunológico. Suave, cotonete. A partir daí, a doença tem uma conduta clínica. Não adianta ficar esperando o resultado, não adianta querer saber se é ou não é. Tá entendendo? É isso. Papel do laboratório, evidência. Ah, professor Caio, mas o laboratório também pode acompanhar a evolução do paciente. Ótimo. Aí é uma outra história. Os pacientes que estão em observação, se o médico quiser acompanhar a evolução laboratorial dessa pessoa, será excelente alternativa. Medirmos o processo inflamatório laboratorial. Como está o hemograma do paciente? Como é que está evoluindo a proteína C reativa, a ferritina, o dedímero, os marcadores de coagulação, os marcadores bioquímicos de função renal, de função hepática? Ótimo, perfeito. Acompanhamento. Não, está tudo bem, não inflamou. Ótimo. Este paciente é um felizardo que faz parte dos pacientes que tiveram a doença com sintoma e não evoluíram mal. Certo? E qual é, afinal de contas, qual é o papel da sorologia? Você está dizendo aí, Caio, que não adianta fazer sorologia nos primeiros dias. Não, não adianta, porque nem soro converteu ainda. Vai procurar o quê? Vejam bem. Chega a ser engraçado isso, porque eu estou falando isso faz tanto tempo. Ó, 7 dias de incubação, aí vai ter mais ou menos aí uma semana, 5, 6 dias, 7 de sintoma. Nesses 7 dias aí, você tira o 2º até o 5º para coletar RT-PCR ou teste de antígeno. Um desses dois. Tá? Suave. Cotonete na garganta e no nariz. Pronto, coletou, perfeito. Show de bola. Você saberá
se você tinha o vírus naquele momento que você coletou. Mas isso não vai mudar a conduta clínica. O que vai mudar a conduta clínica é a evolução do paciente. É se ele vai evoluir bem ou se ele vai evoluir mal. Isso não é papel do laboratório. Isso é uma doença clínica. Aonde o laboratório apoia? Nos exames complementares para mostrar para o médico, não, realmente ele não está evoluindo mal. Essa doença não está sendo silenciosa. O paciente está com um sintoma leve e realmente o laboratório confirma isso. A imagem confirma isso. Ele não inflamou o pulmão, está tudo bem. Está tudo bem com ele. Fez uma doença oligossintomática. Perfeito. E o laboratório ajuda também quando? Opa, subiu o dedímero pra caramba, disparou a ferritina, leucocitose, neutrofilia, alerta. PCR disparou, alerta. O paciente está inflamando, inflamou, temperatura alta, nananã, sintoma de respiração alterada, faz imagem, vidro fosco. Ótimo, doença clínica, acompanhamento clínico, laboratorial e radiológico. Ótimo. Agora, onde é que entra a sorologia? O paciente vai começar a soro converter depois de 7, 8, 9 dias de sintomas da doença. Normalmente em uma semana. Essa curva vai começar a subir, começar a subir, começar a subir, e vai começar a ficar detectável lá pelo 12º, 3º, 4º dia, desde o início do sintoma. Mas tem gente orientando coleta de sorologia com uma semana de sintoma. Não vai encontrar nada. Aí o cara diz assim, não era Covid. Eu tive uma gripe uma semana atrás, fiz a sorologia e não deu nada, não era Covid. Dê tempo ao tempo. E você, colega de laboratório, ensine, faça o seu papel. Pergunte para o seu paciente quantos dias faz que ele teve início dos sintomas. Pergunte para o seu paciente se ele teve RT-PCR positivo, porque se ele teve, ele nem era para estar na rua com 7 dias para fazer sorologia. O que ele está fazendo na rua? Suspeita de Covid-19 são 14 dias de confinamento, isolamento social. 14 dias dura o ciclo viral. 14 dias. Ok? 14 dias. Então não tem essa. Faz uma semana que eu tive sintoma, fiz uma sorologia, deu negativa. Caramba! Caramba! Cadê a responsabilidade do colega que é responsável técnico por um exame, por um laboratório de análises clínicas? Você está assinando o resultado de um exame que não tem nenhum sentido. Orientação. Afinal, mais uma vez, para que servem as sorologias? A sorologia, ela vai mostrar quando a pessoa soroconverteu. São 2 casos distintos que vão fazer esse teste sorológico. A pessoa curiosa, que vai fazer a sorologia aleatória, passa na frente do laboratório, eu vou fazer o teste de Covid, entra no laboratório, queria fazer o teste de Covid. O senhor teve sintoma? Não, só estou curioso. Ele vai preencher uma ficha, um termo de consentimento, dizendo que ele está fazendo um teste desnecessariamente, ou seja, por curiosidade, que ele corre riscos enormes de falso positivo, de falso negativo, de um monte de coisa, porque não tem lógica testar por testar. Agora, há as testagens de massa cujo objetivo é verificar se a população está imunizando. É outra história. Outra história. Tá? Mas vamos ao paciente com sintoma. Ele vai fazer o RT-PCR lá na frente, ali atrás, nos primeiros dias de sintoma, e ele vai para casa, porque afinal de contas ele não está grave, ele não está com sintomas graves, ele está com sintoma de gripe. Ele vai para casa, se for de consentimento dele, do médico, ele vai fazer o tratamento precoce. Alguns não querem prescrever, outros não querem aceitar o medicamento, tudo bem. Aí é a relação do médico com o seu paciente. Nós, do laboratório, não temos nada a ver com isso. Certo? Então vamos lá.
Esse paciente vai fazer o teste, está com sintoma, vai ser orientado com a conduta clínica, ele vai para casa, ou vai para observação, ou vai internar. Cada caso é um caso. E quando que essa sorologia vai dar positiva? Se for Covid-19. Vai dar positiva 14, 13, 14, 15 dias depois do início do sintoma. E o que importa verdadeiramente para um teste sorológico é o IgG. O IgM está dando falso positivo com dengue, está dando falso positivo com um monte de coisa, está dando falso positivo com título baixo, próximo do cutoff. Ele permanece positivo um tempão de forma inespecífica. Então, o IgM e o IgA, eles estão confundindo mais do que ajudando. Ela não é uma doença que tem uma interpretação e uma curva de interpretação como outras doenças que nós já vimos virais, que seguem uma lógica de curvas de imunoglobulina. Essa doença não. Até porque tem paciente que faz RT-PCR positivo e nunca vai soroconverter. Até porque tem pessoas que nunca fizeram RT-PCR, nunca tiveram sintomas e vão soroconverter. E outras que são resistentes à doença não vão soroconverter, não vão ter RT-PCR positivo e vão passar por essa pandemia sem nunca ter sentido nada. Porque ela é uma doença diferente e que tem uma resposta imunológica diferente. Ok? É uma doença diferente com uma resposta imunológica diferente. E as pessoas precisam entender isso. Nós, profissionais de laboratório, precisamos entender, precisamos saber, precisamos orientar. Não dá mais para ficar vendo gente chegando para mim e dizendo: doutor, eu estava doente, fui fazer ali uma sorologia na farmácia. O que você foi fazer na farmácia? Que sorologia é essa? Para quê? Não, porque eu estava com sintoma de gripe. Aí chega na farmácia, chega no laboratório, chega no posto de saúde, ninguém pergunta quantos dias de sintoma tem um paciente. Simplesmente sai furando o dedo do cara e liberando o resultado de exame. Que irresponsabilidade! Isso é de uma inconsequência e de uma irresponsabilidade absurdas. Absurdas. O que é isso? Onde está o juramento que nós fizemos quando nos formamos? O juramento ético de orientar o paciente. Então quer dizer que não importa se o paciente está de jejum para fazer uma glicemia? Se o paciente quer, eu vou coletar e acabou? Afinal de contas, o que é um laboratório? O que é uma farmácia? É uma instituição de saúde. Saúde. Nós não estamos registrados como laboratório de análises clínicas no sindicato, na junta comercial, no sindicato do comércio. Nós estamos registrados nas instituições de saúde. Nós somos parte do Cadastro Nacional de Saúde. Então, oriente corretamente, faça os exames. Sim, é papel do laboratório realizar exames. É papel do laboratório. Concordo plenamente, jamais vou discutir isso. Aliás, eu brigo por isso. Eu brigo e defendo a minha categoria e repito por quê. Exame tem que ser feito no laboratório. Porque é o único lugar que existe que é preparado para isso, que as pessoas treinaram, as pessoas estudaram, as pessoas investiram, existem equipamentos, existe preocupação com controle de qualidade, com uma série de coisas que nos outros lugares não tem. Então o que leva um ser humano a atravessar uma rua e se enfiar num buraco qualquer para furar o dedo dele e fazer um teste? Colega de laboratório. É seu papel orientar o seu paciente. Se um paciente chega no seu laboratório para fazer um teste sorológico, você precisa saber a história dele. Não não dá para fazer exame por fazer.
Porque se ele disser que está com sintoma, ou que teve sintoma na semana passada, você deve orientá-lo a esperar pelo menos mais 10 dias. Porque não vai mudar nada. Se ele souber hoje ou amanhã que ele tem IgG, tá ótimo, dá na mesma, porque não vai mudar nada na vida dele. Ah, mas a angústia da população, a população está angustiada. A população tem que saber que existem prazos, tempos, locais, hora para fazer tudo, inclusive testes de laboratório. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Teste de antígeno, teste de RT-PCR, coleta do 3º ao 5º ou 6º dia. 2º ao 6º, o ideal, 3º, 4º e 5º dia de sintoma. Mais um motivo para as pessoas não perderem tempo em casa se sentirem sintoma de gripe. Isso é recomendação do Ministério da Saúde. Não esperem. Tá com sintoma de gripe, procura atendimento médico. Não importa onde. Se é na unidade básica do seu bairro, se é na unidade de pronto atendimento, se é no pronto atendimento do município, se é no pronto-socorro do hospital, não importa. Procure ajuda. Não decida por si. Vai coletar o teste ali. Tá ok? Ali. RT-PCR e antígeno. Anticorpos. Se você quer fazer teste de anticorpo por curiosidade, eu quero fazer. Eu quero saber, porque eu tive contato. Por que você quer saber? Para quê? Ah, porque eu estou angustiado. Não vai mudar nada na sua vida. Nada. Você vai ter que continuar usando máscara, porque senão você vai ser multado na rua. A sua empresa pode ser multada. Você pode estar se contaminando por uma pessoa sintomática. Então a tua vida não vai mudar se você souber hoje ou daqui a uma semana que você tem IgG. Porque o que importa é a IgG. Esqueça a IgM. Ah, eu estou com IgM, eu estou doente, eu estou transmitindo. Você não está transmitindo nada. Porque a transmissão é aérea. A transmissão é aqui, ó. É nariz, é boca, saliva, gotículas de água. Se você não tem mais vírus na nasofaringe, você não está contaminando nada. E se você já soro converteu, você não tem mais vírus na nasofaringe. Você pode ter vírus circulando no teu sangue, pode ter vírus nos órgãos, enfim. Pode estar até tendo alguma coisa interna, mas externa você já não tem mais. Então, não fique mais angustiado com IgM, com IgA, esqueça isso. Se você tem sintoma, a gente precisa fazer diagnóstico rápido, preciso. E esse diagnóstico é clínico com confirmação laboratorial etiológica. Entendam isso. O diagnóstico é clínico com confirmação laboratorial etiológica. O laboratório vai carimbar, teste detectado, vírus detectado. Ótimo, a gente pegou esse cara, internou esse cara, realmente ele estava com a Covid. Então a conduta está certa. É assim que funciona a mente da saúde. A gente não pode começar a interferir nessa conduta com resultados irresponsáveis sendo liberados o tempo todo. Pessoal, desculpem o meu desabafo, mas é que tá demais. Tá insuportável isso, sabe? É muita gente, eu não estou reclamando das pessoas que me procuram, pelo contrário. Você que está aí assistindo e já falou comigo pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, sabe que eu nunca deixo de atender, eu nunca deixo de responder. Eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro 2, 3, 4, 5 dias, porque é muita gente me chamando. É muita. É realmente muita. A minha esposa é testemunha disso. É muita gente. Eu passo horas do meu dia respondendo os colegas com dúvida. Então, é um desabafo. É um desabafo porque realmente eu percebo que tem muita mentira, muita desinformação, inclusive dentro do meio laboratorial. Certo? A questão é momento para coleta de exame, exame correto na hora certa.
Exame sorológico não faz diagnóstico de Covid-19. Isso é uma pedra. Eu gostaria que vocês dissessem isso para o máximo de pessoas que vocês puderem dizer. Exame laboratorial sorológico, IgG, IgM, não faz diagnóstico de doença. Ele vai te dizer se você já teve contato com o vírus ou não. É isso. Sorologia é isso. É isso. Isso é sorologia. Isso é pesquisa de anticorpos. Pesquisa de anticorpos é assim, ó. Eu tive ou não tive a doença? Poxa, eu estou imunizado, pelo menos por um período. Tô, que bom, eu tenho IgG. Que bom. Agora, se eu já fiz ali atrás RT-PCR e deu positivo, minha RT-PCR lá atrás, ali, faz o quê? Um mês que eu fiz o RT-PCR, deu positivo, eu não tenho que me preocupar com sorologia. Porque o meu diagnóstico já foi feito, eu já sei que eu estou bem. Eu passei pela doença, eu tô sarado, estou curado da doença, eu estou bem. E isso. Mas nós queremos saber quanto da nossa população tem IgG. Nós queremos saber. Por isso, nos locais de triagem da sua cidade, estão realizando testes sorológicos. Porque eles não vão mostrar para o médico que o paciente está com Covid-19, mas vão mostrar para o médico que aquele paciente que chega ali com sintoma ou dizendo que teve sintoma, teve Covid-19. Para isso a sorologia ajuda demais. Demais, porque a maioria dos casos vai fazer IgG. A maioria dos pacientes que faz carga viral, todo o trâmite da doença, vai fazer IgG e a gente vai poder dizer lá na frente, olha, era Covid mesmo. Aí, mais um que teve e não sentiu nada. Ou mais um que teve sintoma leve. Porque a pessoa que tem sintoma, meus amigos, ela tem sintomas. Ela tem. Os sintomas são uma paulada. Quem teve essa doença já, a declaração, os relatos são assim, ó. É dose, cara. É uma pedreira. Dói, é ruim, prostra, cansa. Tá? Assim, gente. A maior demonstração de profissionalismo, de fraternidade, de compreensão, de empatia, de amor ao próximo, de fazer parte do contexto, de fazer o nosso papel. A maior prova disso é orientar o nosso paciente corretamente. Aquele paciente que chega no laboratório e pergunta: quanto é que é o teste de Covid-19? O senhor tem sintoma? O senhor teve sintoma? Quando foi? Ah, mas eu só quero fazer por curiosidade. Então, tudo bem, nós vamos coletar, mas o senhor vai assinar esse termo de consentimento, de que vai fazer um teste que pode ser falso negativo. É isso. É isso. Então a população não pode reclamar que tem falso negativo. Porque o falso negativo faz parte quando você coleta teste fora da hora. Tá? Quando é que nós vamos usar esses testes sorológicos assim, com muito mais... Daqui uns 2 meses, quando um monte de gente aqui em Lages que está tendo Covid agora, vai lá na frente soro converter, aí nós vamos dizer assim, pô, de todos aqueles milhares de PCRs positivas que a gente fez, X% soro converteu. Então quer dizer que X% tem imunologia celular por célula T, X% está fazendo resposta imunológica de célula B com produção de anticorpos. A nossa realidade é essa. É essa. E assim é o Brasil. Eu falo nós aqui porque a gente está vivendo agora a loucura da Covid. Demorou um pouco mais do que outros lugares, mas agora aqui está fervendo. Todo dia PCR, positivo, positivo, positivo. Né? Então esse é o objetivo de cada teste. A doença é clínica, o RT-PCR vai fazer o quê? Vai evidenciar etiologicamente para o médico que aquele paciente realmente tem Covid-19. Então ele deve ser coletado nos primeiros dias de sintoma,
teste de PCR ou de antígeno, não é anticorpo, antígeno, pesquisa de proteínas virais na nasofaringe do paciente. Tem o mesmo objetivo do RT-PCR. Um pouquinho menos sensível, mas quando a carga viral é legal, ele pega bem. E o anticorpo, Dr. Caio? O anticorpo é lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Tá? Teste de anticorpo não é diagnóstico. Pedra. Vamos botar uma pedra nisso? Me ajudem. Me ajudem. Me ajudem a colocar uma pedra em cima desse mito, dessa loucura de usar teste sorológico de punção digital para dizer se o cara tem ou não tem Covid. Me ajudem nisso. Me ajudem. Vamos espalhar essa informação. Teste sorológico não é diagnóstico. Teste sorológico não é diagnóstico. Diagnóstico é clínico e o laboratório com PCR ou antígeno. Depois de tudo, é terapêutica, é conduta. Já não é mais diagnóstico. Diagnóstico já foi feito. Diagnóstico já foi feito. Tá, pessoal? Meu recado hoje era esse. Tá? Várias pessoas escreveram aqui, eu vou tentar ver se eu consigo ler alguma coisa. Eu falei bastante, né? O pessoal está aqui participando, deixa eu ver, fui lá atrás agora aqui. O Rafael está dizendo que as pessoas preferem só vender, mas Rafael, eu até acho que tem quem só queira vender. Mas eu acredito também que as pessoas, elas não têm informação, elas fazem porque elas acham certo. O problema é esse, é a desinformação sendo disseminada acima da informação, né? E mais aqui. Ah, como eu gostaria que algumas pessoas assistissem isso. Olha, vai ficar aqui gravado, mostra pra galera toda aí. É para isso mesmo que a gente faz essas lives. Às vezes é para puxar a orelha, às vezes é para dar boa notícia, às vezes é para lamentar, né? A Nara está dizendo aqui que essa é a mesma orientação que ela repassa. Boa, Nara. Isso aí. Boa mesmo. Tamo junto. Eu também repito isso o dia todo. Boa. Quem mais aqui? É óbvio. Salva a live que precisamos compartilhar isso. Sim, vai ficar salva. Pode ficar tranquilo, Cari. É a Cari Patucci que está pedindo aqui. Quem mais aqui? Tal. Boa noite, Caio. Boa noite, Ana Leite Costa. A Ana Leite foi minha aluna na pós-graduação. Tá, o grande Neander tá aí, meu amigo. O Wagner, Caio, tá rolando um áudio do Dr. Décio. Qual é o posicionamento? Ele é a favor do uso da hidroxicloroquina? Explica se possível. Sim, Dr. Décio é um dos líderes aí do movimento pró-tratamento precoce na Serra Catarinense. Ele é a favor, sim, e é muito a favor. Então, um grupo grande aí já. Quando você fala em coleta feito rápido, tem o dia certo a ser coletado. Isso. A coleta tem que ser realizada entre o segundo e o sexto dia de sintoma clínico, com preferência terceiro, quarto ou quinto para PCR ou antígeno. Tá? Esse é o segredo do negócio. Passou do sétimo dia, dificilmente você vai ter RT-PCR positiva. Grande Caio, maior autoridade em microbiologia e área laboratorial. Para mim, tua palavra é lei. Pô, que isso? Fê Gomes. Felipe. É o Felipe, pô. Ah, grande Felipe, meu querido, meu querido. Beijo pra ti, cara. Tu é suspeito, pô. Vamos ver aqui. Caio, os sintomas só aparecem depois de 7 dias ou após o contato? Após o contato? Normalmente sim. É o período de incubação, né? O sintoma vai aparecer um tempo depois. É um tempo depois. Em geral, sinto a Flávia, minha cunhada, rindo aqui. Sei lá do que. Vamos ver quem mais aqui escreveu, participou, a galera concordando, galera batendo palma, botando positivo. Estava com sinusite e não acusou Covid. Após perder olfato e paladar e teimar com o objetivo que estava me tratando e falar com o senhor, fiz teste do PCR
e deu positivo com 6 dias de sintomas sem paladar. Olha aí, ó. Tá vendo, pessoal? É isso. No momento certo, a Elisângela disse que falou comigo. É uma das pessoas que falou comigo aí em PV. A Júlia dizendo aqui, a população está angustiada porque faltam esclarecimentos. A única coisa que se ouve é que precisam ser feitos testes em massa. Nos faltam mais doutores Caio na rede de saúde. A população está sendo orientada a testar. Não é errado testar, mas é certo testar no lugar certo, né? Se é para testar em massa, então procura o pronto atendimento do município, procura a unidade de triagem, lá no posto de saúde, o pessoal vai testar. Os municípios estão testando, em geral, né? Eu não sei se todos estão, mas tem muitos que estão testando. Então, faça o teste, participe dessas pesquisas de massa do município, porque estatisticamente, epidemiologicamente, é muito importante isso, sabe? É muito importante. Muito bom, Caio, essa informação da IgM é fundamental. Quando o município tem problema em solicitar RT-PCR, pois é, aí realmente é um pepino, né? Bom, o que eu vou te dizer? O que pode ser feito num caso de um município que não tem RT-PCR disponível é providenciar um teste de antígeno, né? Nem que seja um teste rápido de leitura visual, mas já é melhor do que nada. É melhor do que nada, tá? O ideal, claro, seria um teste de antígeno automatizado, com leitura por fluorimetria, essas coisas todas, né? Por imunofluorescência e tal. Mas se não tiver, e não tiver RT, faz o teste manual, leitura visual é melhor do que nada, desde que obedeça o mesmo prazo da RT-PCR, 3º, 4º, 5º dia, 6º no máximo, após o início dos sintomas, para poder pegar o bicho. O meu só fala IgG. Professor Caio, você é top. Aldilene, obrigado, Aldilene. Todo mundo junto aí, viu? Ó, todo mundo junto. Ana Leite Costa, verdade, você responde mesmo. Eu respondo, eu sou queridão. Que live, valeu a pena. Comendo suas palavras. Giane, obrigado, Giane. O Brasil todo deveria estar ouvindo e entendendo isso. Então, vamos disparar, vamos fazer esse troço viralizar. É possível ter contato com o vírus e não aparecer no exame, ou seja, ele ser imune? A pessoa ser imune? Sim. Se a pessoa teve contato com o vírus e a resposta imunológica for de imunidade de células T, de memória de células T, é muito comum que a pessoa não faça soroconversão. Ela fique imunizada por célula e não por anticorpo, né? Essas são as novas descobertas aí da ciência. Eu fiz uma live, acho que há umas 2 semanas atrás, ou 3 talvez, sobre isso, sobre essa questão da imunidade celular. Se puder salvar a live, sim, já vou salvar. Então, tranquilaço. Sorologia diz que em 4 a 5 dias o vírus já aparece no sangue. Gente, primeiro que o vírus não aparece no sangue, quem aparece no sangue é o anticorpo. E para aparecer anticorpo, vai demorar o prazo que eu falei ali que vai demorar. Não existe milagre em laboratório. Não existe milagre. Tá? Existe especificidade e sensibilidade. Os testes laboratoriais não têm sensibilidade para detectar anticorpos, pelo menos antes do 12º dia após o início do sintoma, os anticorpos que realmente nos interessam saber que a pessoa desenvolveu. Estou vivendo isso, não está fácil. 25% do pulmão acometido. Pois é, Elisângela, é isso. Aí o papel do laboratório no teu caso já é acompanhar o teu prognóstico, né? Ver como é que anda o teu dedímero, tua PCR, né? Essas coisas aí. Seu laboratório já faz o papel de acompanhamento terapêutico, né? Júlia está dizendo, joga essa live no YouTube, doutor. Precisamos mostrar para o máximo de pessoas. Se eu soubesse fazer isso, eu fazia. Eu não sei como é que faz para jogar a live no YouTube. Manda no WhatsApp, precisamos replicar. Uma live desse tamanho não dá no WhatsApp. Muito bem, Caio, estamos vendo de tudo por aí. É verdade, Emerson, é verdade. Na minha cidade, os médicos dos postos de saúde estão em sintonia. Que bom, Lúcia Maura. Que bom, que bom. E as pessoas assintomáticas que fazem um antígeno por curiosidade e dá reagente. Antígeno por curiosidade, fora da janela de detecção de sintomatologia, não tem significância clínica, tá?
O teste de antígeno só tem significado clínico se for realizado no paciente sintomático entre o segundo e o sétimo dia, sexto dia de sintoma clínico. Fora disso, qualquer teste PCR pode dar positivo, o teste de antígeno pode dar positivo, porque pode ter de tudo ali, né? Pode ter resto de célula, resto de vírus. Pode fazer antígeno em assintomático após 7 a 10 dias de contato com positivo? Elton, pode, tá? Nesse caso, você conhecendo a história do paciente e você sabendo que ele teve contato, por exemplo, há 10 dias com um paciente que fez PCR positiva, dentro das janelas, tem que calcular, na verdade, em cima da janela do paciente que fez RT-PCR positivo, tá? Para ver se esse outro paciente esteve com ele dentro dessa janela de contaminação. Mais ou menos 3, 4, 5 dias antes do início do sintoma e mais ou menos aí 7, 8, 9 dias depois do início do sintoma, tá? Vamos lá, mas pode dar positivo sim. Meu marido está com sintomas e o PCR deu negativo. Doutor, estamos os dois aqui isolados. Fique isolada, mantenha isolamento. 14 dias depois está tudo resolvido. Está tudo resolvido, tá? O ciclo viral dura 14 dias. Quem não complica em 2 semanas não vai complicar mais. Ok? Sensacional, obrigado. Tô meio cego. Cri Garcia, obrigado. Opa, acabou aqui. Você é 10, Caio. Obrigado pelos esclarecimentos. Pô, Camila, imagina, eu tô aqui para isso. E tô aqui para isso mesmo. Hoje foi puxão de orelha. Eu até agora dou risada porque eu relaxei, mas olha, nós precisamos ter muita força, gente. Temos que ter muita força, tá? Orientar certo, fazer o diagnóstico certo, fazer a coleta no momento certo, porque daí sim a gente vai estar fazendo o nosso papel. Sobre os testes de antígenos por imunofluorescência e tipo PCR-Cepheid, qual é a experiência sobre sensibilidade? Marisa, teste de RT-PCR no prazo correto, ali, 3º, 4º, 5º dia de sintoma clínico, com pré-teste favorável, ou seja, o paciente com sintoma de Covid-19, com sintoma compatível com doença, Covid-19, história de contato com alguém que teve a doença. Quanto maior a soma de fatores, maior é a sensibilidade do teste, né? Em geral, o teste RT-PCR realizado no momento certo tem uma sensibilidade alta, tem uma alta especificidade, mas uma sensibilidade bem alta. A carga viral tendendo a ser com QT, como a gente chama, né? De cycle, CT, né? Cycle threshold, menor ou igual a 30, você vai pegar facilmente esse resultado. Pessoal, 1 minuto e 47 restantes para encerrar a live. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a todos vocês pela força, pelos elogios, pela disponibilidade em ajudar a espalhar essas informações. Falem para o máximo de colegas possível sobre isso, sobre os momentos corretos para fazer a coleta, sobre tudo que envolve o teste laboratorial, os testes de laboratório, a missão do laboratório clínico, a importância do laboratório clínico no contexto desta pandemia, e estaremos então ajudando muito a população brasileira, os médicos, profissionais de saúde envolvidos na Covid-19. Tá ok? Vamos colaborar. Se você trabalha numa unidade básica de saúde que faz teste rápido, siga essas mesmas orientações. Seu papel também é muito importante na verificação da imunização da população, ok? Continuemos fazendo o nosso papel, continuemos nos protegendo, que Deus nos abençoe e nos proteja. Nós somos muito, muito valiosos para o sistema como um todo. Nós somos muito importantes para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos filhos, né? E também para a nossa população. Sejam felizes, bom final de semana, bom domingo amanhã e que venha mais uma semana cheia de boas notícias por aí. Tá bom, pessoal? Próxima semana, promessa. Sexta-feira tem live de sexta. Não vou falhar. Tá joia? Eu não tenho aula na próxima sexta, tá tudo tranquilo. Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Vamos nos falando. Espalhem essas informações. Tá? Vai ajudar muita gente, tenho certeza. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Tchau. Obrigado.